Fala, gente! Tudo bom com vocês? Vamos aí continuar nossos estudos a respeito do século XX, né? Da era dos extremos, segundo o Eric Hobsbawm, devido aos vários conflitos que tiveram aí nesse século, né? E, gente, após a Segunda Guerra Mundial, que foi nosso último tema de estudo, né? Antes da revisão que a gente fez, emergiu da Segunda Guerra Mundial, pessoal, duas grandes superpotências, né? Os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, comunista, né? Então, foram essas duas superpotências que saíram, as duas, né, saíram vencedoras da Segunda Guerra Mundial, com o Exército Vermelho da União Soviética invadindo Berlim ali em 1945 e colocando final à guerra, né? E após a Segunda Guerra Mundial, vai surgir essa Guerra Fria, né, pessoal? Essa guerra entre essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. E por que chama Guerra Fria, assim? Chama Guerra Fria, pessoal, porque não chegou a ter um embate físico, né, entre os dois exércitos das duas superpotências, né? Eles não se enfrentaram de fato, União Soviética e Estados Unidos. Eles ficaram mais numa disputa ideológica ali, um ameaçando o outro, né? Mas nunca chegaram às vias de fato, né? No entanto, esse período, que vai de 1945 a 1989, segundo Eric Hobsbawm, foi um período extremamente tenso, gente. Um dos períodos mais tensos da humanidade. Porque as pessoas que viveram esse período, pessoal, elas achavam que a qualquer momento o mundo poderia acabar, né? Já que você tinha a União Soviética com um monte de bomba atômica e tinha os Estados Unidos também com um monte de bombas atômicas, né? Tanto que eles jogaram duas delas sobre Hiroshima e Nagasaki ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Para dar uma demonstração de força para a União Soviética, né? Eles queriam dizer assim, os Estados Unidos: vocês venceram o Hitler, beleza, mas a gente tem aqui duas bombas atômicas, né? Então, fiquem espertos com isso. Era como se fosse uma mensagem, gente, de poder dos Estados Unidos, as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, uma mensagem de poder para a União Soviética, né? Gente, eu falei que o Exército Vermelho, eles foram os primeiros a entrar e derrotar o Hitler lá em Berlim, mas eles não ganharam dos nazistas sozinhos, né, gente? Eles tiveram apoio dos aliados, inclusive dos Estados Unidos, para saírem vencedores da Segunda Guerra Mundial, né, gente? Então, pessoal, após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter esse novo período histórico que vai ficar conhecido como bipolaridade mundial, né? Bipolaridade porque tinha duas superpotências disputando a hegemonia política, econômica e militar no mundo nesse período, né, gente? Vamos ver uma foto aqui, gente. Essa foto, ela é de 1945, da Conferência de Potsdam, né? Então aqui a gente tem o Winston Churchill, né, da Inglaterra, primeiro-ministro. Aqui a gente tem o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt. E aqui o ditador da União Soviética, né, gente, o Joseph Stalin. Então, gente, na Conferência de Potsdam, em 1945, eles se reuniram para definir o futuro do mundo, né, após a Segunda Guerra Mundial. Mas percebam, gente, parece que tem uma parede aqui, ó, entre o Stalin e o Winston Churchill e o Franklin Delano Roosevelt, né? Nessa foto aqui, não parece que eles estão participando da mesma conversa, né? O Stalin, ele tá meio isoladão aqui e os dois estão mais juntos aqui, né? Parece que tem um muro aqui entre eles, né, gente? E essa foto, ela exemplifica muito bem o que vai acontecer no mundo após a Segunda Guerra Mundial, né, gente? Essa Guerra Fria, essa disputa ideológica entre comunistas e entre capitalistas, assim, né? Então, para definir o que foi a Guerra Fria, gente. A Guerra Fria foi um conflito político, ideológico e militar entre as duas grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial, como eu falei, né? E qual que era o conflito ideológico que representava essa Guerra Fria, gente? Os Estados Unidos capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas socialistas, né? E cada superpotência, gente, queria imprimir o seu sistema político e econômico para o resto do mundo, né? Então, os Estados Unidos queriam que o resto do mundo fossem capitalistas, né? Como eles eram, e a União Soviética queria que o resto do mundo fossem socialistas
como eles eram, né, gente? Então, após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter essas duas superpotências tentando fazer com que os outros países do mundo seguissem seu sistema político e econômico, né? Os Estados Unidos, o capitalismo, e a União Soviética, o socialismo. Então, pessoal, essa é a principal disputa da Guerra Fria, né? As duas superpotências tentando impor, ou impor não, mas tentando fazer, né? Utilizando vários recursos políticos para isso, para que os outros países ou seguissem os Estados Unidos capitalista ou seguissem a União Soviética socialista, né? Então, nesse período, a gente vai ter uma ordem mundial que ficou conhecida como bipolar, né? Devido a essas duas superpotências disputando a hegemonia política, econômica e militar no planeta após 1945, né? Outra coisa que caracteriza a Guerra Fria, gente, foi a corrida armamentista, assim, né? Ai, deixa eu ligar o ventilador aqui que tá embaçado. Então, gente, na corrida armamentista, o que acontecia? Os Estados Unidos e a União Soviética, eles buscaram se armar, né? Cada vez mais, assim. Porque eles tinham medo que, a qualquer momento, outra guerra fosse deflagrada, né, gente? Então, eles começaram a se armar, assim, a construir cada vez mais bombas nucleares, caças de aviação, né? Caças de guerra, a construir cada vez mais armas potentes, né? Para caso acontecesse uma outra guerra que eles esperavam que poderia acontecer, né, gente? Então, teve uma corrida armamentista muito grande nesse período, né? Teve a corrida espacial também, que eu vou falar no próximo slide, e um permanente estado de tensão, né, pessoal? Nessa época, gente, segundo o Eric Hobsbawm, no livro Era dos Extremos, as pessoas que viveram esse período, gente, elas achavam que a qualquer momento o mundo poderia acabar, né? Porque a União Soviética poderia apertar um botão lá e lançar uma bomba atômica sobre o território estadunidense e os Estados Unidos poderiam revidar, né? Apertar um botão lá também e enviar uma outra bomba atômica. Então imagina, gente, milhares de bombas atômicas cruzando o céu, um atirando no outro. O final disso seria o fim do mundo, né, gente? Porque as bombas atômicas que esses países tinham conseguido construir eram muito mais potentes, pessoal, do que as bombas atômicas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial. Que os Estados Unidos quiseram mandar esse recado de poder, esse recado de força para a União Soviética, né? Lançando essas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. E eles conseguiram fazer bombas muito mais fortes que isso, né, gente? Por isso que esse permanente estado de tensão, nesse período aí que vai de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até 1989, quando cai o Muro de Berlim, né? Quando o Muro de Berlim é derrubado, e aí os historiadores colocam como fim da Guerra Fria, né? Alguns historiadores colocam a data de 1991, né? Como fim da Guerra Fria, que foi quando a União Soviética ela se desfez, assim, né? A União Soviética acabou devido a vários problemas que a União Soviética teve, né? Mas vamos colocar aqui em 1989 a queda do Muro de Berlim. Então, gente, vamos ver quais são as características gerais desse período da Guerra Fria, né? Então, a gente vai ter uma disputa tecnológica, né? Os países, eles estavam disputando em vários setores, né, gente? Científico, espacial, armamentício. Então, eles queriam demonstrar para o mundo que o sistema deles era melhor, né? Os Estados Unidos queriam demonstrar que o sistema capitalista era melhor e a União Soviética queria demonstrar que o sistema socialista era melhor para o mundo, né? Então, por causa disso, eles entraram em diversas disputas com o objetivo de fazer propaganda do regime deles, né, gente, do sistema político-econômico deles, assim. Então, eles tiveram uma disputa tecnológica, eles tiveram essa corrida armamentista, tiveram a corrida espacial, né? Na corrida espacial, pessoal, a União Soviética acabou saindo na frente, né? Em 58, ela consegue colocar no espaço, né, para fazer a órbita terrestre, uma cadelinha chamada Laika, né? E em 1961, a União Soviética vai conseguir mandar
o primeiro ser humano para o espaço, né, gente? Em 12 de abril de 1961, a União Soviética consegue mandar para o espaço o astronauta Yuri Gagarin, né? Que foi o primeiro ser humano a entrar em órbita, né? Na órbita da Terra, assim. Então, a União Soviética acabou saindo na frente nesse período, né? E os Estados Unidos ficaram putíssimos com isso, né, gente? O Franklin Delano Roosevelt, ele não aceitou isso. Ele dizia, como é que um Estado socialista, um país socialista consegue ter maior desenvolvimento científico com a gente, né? Que a gente, que é americano, assim. Aí, ele impôs para que a NASA conseguisse colocar um homem na Lua até o fim da década de 60, né? E eles conseguiram, né, gente? Em 69, os Estados Unidos conseguem mandar para a Lua, né, para pisar na Lua, o primeiro ser humano, né, que foi o Neil Armstrong, que eles conseguiram colocar lá em 1969. Então, só para demonstrar para vocês, gente, como existia essa disputa, né, científica, assim, não que eles quisessem, é um progresso para a humanidade, o homem conseguir pisar na Lua. Eles não pensavam nada disso, gente. O que eles estavam querendo mesmo é fazer propaganda do regime ou capitalista ou do regime socialista deles, assim. Era uma disputa científica, uma disputa tecnológica que estava ocorrendo entre essas duas superpotências nesse período, né? Então eles colocarem um homem na Lua, né? O Neil Armstrong, ou colocar o Yuri Gagarin no espaço em 1959, então isso era uma forma de fazer propaganda do regime deles, né, gente? Então, além disso, pessoal, esses países, eles vão promover uma verdadeira espionagem dentro do seu território e fora deles, né? E para isso eles vão ter as polícias secretas, né, gente? Os Estados Unidos vão ter a CIA, né? E a União Soviética vai ter a KGB, que era a polícia secreta do regime, né? Então a CIA, ela investigava quem se opusesse ao regime capitalista dentro dos Estados Unidos e perseguia eles, e a KGB, ela tentava identificar quem que se opunha ao regime socialista dentro do território soviético e perseguia quem se opusesse também a esse regime dentro do território, né? Além disso, esses países, pessoal, essas duas superpotências, elas vão buscar aliados, né, no mundo. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que se formaram blocos políticos, né, que apoiavam ou os Estados Unidos ou apoiavam a União Soviética, né? E a Guerra Fria também, gente, ela vai gerar conflitos regionalizados. Então, a guerra, gente, ela foi fria só entre Estados Unidos e a União Soviética, né, que não chegaram no embate de fato. Ficaram ali numa disputa ideológica, né, numa série de ameaças que um fazia para o outro, mas nunca chegaram a uma guerra de fato, né? No entanto, gente, houve conflitos regionalizados que foram guerras quentes, sim, que teve embate entre os exércitos e nos quais essas duas superpotências vão tomar partido, né? A União Soviética para apoiar os países que ela achava que tinha que apoiar e os Estados Unidos para apoiar o país que ela achava que tinha que apoiar também. Então, conflitos quentes, gente, dentro da Guerra Fria. A Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã são os dois maiores exemplos, né? E os Estados Unidos e a União Soviética, apesar de, entre eles não terem chegado às vias de fato ali, numa guerra quente, eles acabaram apoiando os setores políticos que estavam fazendo guerra dentro da Coreia e dentro do Vietnã, né? A União Soviética apoiava os Vietcongs e os Estados Unidos apoiava o grupo político que era contra os Vietcongs, por exemplo, né? E, além disso, como eu disse para vocês, gente, um ficava difamando o outro, né? Que era a guerra de palavras que ocorreu ali entre a União Soviética e Estados Unidos nesse período. Então, pessoal, como eles buscavam aliados, né, para seguirem seus sistemas políticos econômicos, Estados Unidos e União Soviética, eles vão acabar formando blocos políticos, né, gente? Então, os Estados Unidos, ele vai formar os Estados Unidos e o bloco capitalista, né, os países que seguiam o capitalismo dos Estados Unidos, que acabaram formando o bloco político,
ele vai formar um bloco também, né? Mas, pessoal, primeiro, assim, quando acabou a guerra, os Estados Unidos vai adotar uma série de políticas que visavam acabar com o comunismo, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, para os Estados Unidos, o maior adversário que estava surgindo no mundo era a União Soviética, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial em 1945, eles fizeram de tudo para acabar com a União Soviética e para acabar com o comunismo, né? Que eles julgavam ser a maior ameaça ao planeta após a Segunda Guerra Mundial em 1945, né, gente? Então, os Estados Unidos vão adotar uma série de políticas que visavam colocar fim ao comunismo, né? Uma delas, pessoal, foi a doutrina Truman, né? Em 1947, levou esse nome em homenagem a um político que tinha nos Estados Unidos que se chamava Henry Truman, né? E o que a doutrina Truman preconizava? Era a política externa dos Estados Unidos que usaria de diversos meios para conter a expansão e a influência socialista pelo mundo, assim, né? Então, eram os Estados Unidos pressionando todos os países do mundo que tinham essa posição mais de esquerda, essa posição mais voltada para o socialismo mesmo. Então, os Estados Unidos tentavam interferir politicamente nesses estados para que os políticos que governavam esses países não seguissem a União Soviética, né? Não seguissem o socialismo e seguissem, sim, o capitalismo norte-americano, né? Então, a doutrina Truman foi isso, política externa dos Estados Unidos que usaria de diversos meios para conter a expansão e a influência socialistas. Outra coisa que aconteceu dentro do território americano foi o marcatismo, né, gente? Que era a perseguição a comunistas ou suspeitos de selo, ocorrida nos Estados Unidos no início da década de 50, né? Que tinha como expoente o senador Joseph McCarthy, né, gente? Então, nessa década de 50, nos Estados Unidos, gente, havia uma perseguição política muito grande, assim. Qualquer pessoa, pessoal, que tivesse ideias um pouquinho mais reformistas, um pouquinho mais de esquerda, assim, voltadas mais para diminuição da desigualdade social, voltadas mais para privilegiar os trabalhadores, né, os operários, que fossem uma visão mais de esquerda, assim. Qualquer pessoa que tivesse uma visão mais voltada para esse lado socialista, né, era perseguida e era presa e era censurada pelos Estados Unidos nesse período, né? Através da CIA, os americanos perseguiam qualquer um que se opusesse ou que demonstrasse ter uma visão mais reformista de esquerda, assim, né? Nem precisava ser socialista mesmo. Que tivesse uma visão um pouquinho mais progressista, um pouquinho mais de esquerda, já era perseguida pelos americanos e pela polícia secreta americana nesse período, né, gente? Então, várias pessoas foram presas nesse período, né, pessoal? Uma delas, por exemplo, foi o Charlie Chaplin, gente. O Charlie Chaplin, ele tinha uma visão, assim, mais progressista, né? Uma visão mais do lado dos trabalhadores, dos operários, né? E ele acabou sendo perseguido e sendo preso pelos americanos nesse período do marcatismo, né? Que ficou conhecido também como caça às bruxas. Vários outros artistas, atletas, políticos foram presos nos Estados Unidos nesse período, porque demonstravam ter uma visão um pouco mais reformista, né, de esquerda, assim. E não precisava nem ser socialista, como eu disse, né? Bastava ter uma visão um pouquinho mais voltada para a esquerda, que eles eram perseguidos dentro desse período das caças bruxas na década de 50 nos Estados Unidos, né, gente? Que ficou conhecido como marcatismo, ou caças bruxas. Além disso, pessoal, os americanos tentaram ajudar financeiramente, né, os países. Ajudar não, né? Eles davam grana para os países para fazer com que eles abandonassem o socialismo, né? Então, para isso, eles vão criar em 1947 o Plano Marshall. O Plano Marshall, gente, foi o plano de ajuda financeira dos Estados Unidos, 13 bilhões de dólares para a Europa Ocidental, né? Lembra, gente, que ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os países europeus saíram totalmente destruídos da guerra, né? Devido aos anos de toda a Segunda Guerra Mundial, eles saíram acabados da guerra, assim, os países ali da Europa Ocidental.
Então, para que eles não se bandeassem para o lado da União Soviética, né, para o lado dos socialistas, os Estados Unidos fizeram esse plano de ajuda financeira, né, de ajuda econômica aos países da Europa Ocidental, para influenciá-los a não se bandear para o lado da União Soviética, né, para seguir o capitalismo. Então, esse foi o plano Marshall. Além disso, gente, eles vão criar também uma aliança militar, né? A aliança militar que ficou conhecido como OTAN, que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Que foi a aliança militar do bloco capitalista, né, gente? Então, o que diz uma aliança? Todos que fazem parte da aliança, gente, caso algum país capitalista for atacado pela União Soviética, né, ou pelo bloco socialista, né, porque também teve países que apoiaram a União Soviética, se quaisquer desses países atacassem um dos países que fizessem parte da OTAN, todos os outros países tinham que se juntar e atacar esse país socialista que atacou o país da OTAN, né? Então, essa era a aliança militar do bloco capitalista. No entanto, a União Soviética também vai ter o seu bloco, né? O bloco socialista. E eles também vão fazer um plano econômico para ajudar os países que se juntaram ao bloco socialista, né, gente? Que foram vários, assim. Assim como vários se juntaram ao bloco capitalista, vários países também se juntaram ao bloco socialista, né? Principalmente ali no leste europeu, né? Na Europa do Leste ali. Então, eles vão criar um plano econômico que ficou conhecido como Comecon, né? Em 1949, que significa Conselho de Assistência Econômica Mútua, Integração Econômica do Bloco Socialista. Então, se os Estados Unidos fizeram o Plano Marshall para ajudar os países que faziam parte do bloco capitalista, né, para ajudar economicamente os países que faziam parte do bloco capitalista, a União Soviética ela vai fazer um plano econômico para ajudar os países que faziam parte do bloco socialista, né, gente, que eram vários países assim. E além disso, a União Soviética também vai criar o Pacto de Varsóvia, né? Em 1955, que era a aliança militar do bloco socialista, né, gente? Então, os Estados Unidos tinham a OTAN, né, que era a aliança militar do bloco capitalista, e a União Soviética tinha o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar do bloco socialista, né? Os Estados Unidos tinham o Plano Marshall, que era o plano econômico de ajuda financeira aos países do bloco capitalista, e a União Soviética tinha o Comecon, né, que era o plano econômico de ajuda militar aos países do bloco socialista. Então aqui a gente já vê uma clara divisão entre esses países, né, gente? Entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, o que caracteriza a bipolaridade mundial que ocorreu nesse período de 1945 a 1989. Então, pessoal, para a aula não ficar muito grande, não ficar muito extensa, assim, para não ficar muito chato de vocês assistirem, eu vou acabar por aqui. Então, a gente falou sobre as características principais desse período da Guerra Fria e os blocos econômicos e militares que se formaram nesse período, né? Então, na próxima aula, a gente continua com a Guerra Fria e a gente vai falar um pouquinho sobre a Guerra da Coreia, um pouquinho sobre a crise dos mísseis e terminar com esse assunto da Guerra Fria, tá bom, pessoal? Gente, dúvidas, só pôr no Classroom aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, posta aí no Classroom que eu respondo para vocês, tá? Ou manda no meu celular, quem tem meu celular aí, eu respondo, tá, gente? Então, pessoal, é isso, tá? Falou, até mais.